Como vocês sabem, a gente está tirando alguns domingos para falar. Não é ainda entrar na discussão como é que eles funcionam hoje, mas entender o que significa ele biblicamente, o que significava na época, né? Em um outro momento nós vamos, de fato, entrar na discussão como é que funcionam os dons na igreja hoje, até porque é um assunto delicado, eu tenho falado para vocês. É muito fácil você falar, é isso, eu acredito nisso, e não dar conta da prática, que é o que geralmente tem acontecido nas igrejas. É muito fácil você falar que você acredita, que você tem um posicionamento teológico, mas na hora da prática não há um controle e acontece o que está acontecendo no cenário atual. Vamos falar aqui paraense brasileiro, fora a gente não pode falar, né? A gente não está vivenciando, mas o dom é uma coisa muito séria, porque quando a gente fala sobre poder, sobre capacidade dada pelo Espírito Santo, todo mundo se interessa, todo mundo quer, é muito legal. Quando você fala, olha, esse dom faz isso, esse dom faz aquilo, é muito legal, mas agora a responsabilidade para a vida prática da igreja é uma outra conversa. Então a gente está andando por lista, a gente já analisou a lista de Efésios, né, de Romanos, perdão, Romanos 12. A gente analisou lá, falou sobre alguns dons lá. A gente começou a falar sobre a lista de Coríntios 12, 1 Coríntios 12, e falamos sobre 2 dons especificamente, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu falei no culto passado para vocês que existem 2 perspectivas da palavra de sabedoria e de conhecimento. Tem a ala que acredita que a palavra de sabedoria e conhecimento está na ala revelacional. Então, literalmente, é uma revelação que você tem, bem parecido com a profecia e com o dom de revelação. Tem sido muito praticado pelas igrejas mais novas, hoje, principalmente. Algumas pentecostais mais tradicionais não usam essa interpretação. Se você for procurar o canal principal da Assembleia de Deus, que é um canal lá, não sei se vocês acessam, mas tem um canal chamado assim, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um canal geral teológico. Os principais mestres da Assembleia de Deus estão lá. Se você der uma assistida sobre palavras de conhecimento e sabedoria, vocês vão perceber que existe uma discordância dentro da própria pentecostal mais clássica. A pentecostal mais clássica acredita que palavra de conhecimento e sabedoria tem a ver com ensino. Outros, mais novos, acreditam que tem a ver com revelação. Como vocês sabem, hoje a Assembleia de Deus é um domínio público, né? Então, quando eu falo Assembleia de Deus, necessariamente eu estou falando de muitas igrejas que não tem como controlar hoje mais, né? Geralmente as pessoas dividem ali o pentecostalismo entre os pentecostais clássicos e os pentecostais mais novos. Então, a Assembleia de Deus já não tem esse controle mais. Aqui no próprio Pará já é bem dividido. Então, eu posso abrir uma igreja hoje e colocar o nome Assembleia de Deus por ser um patrimônio público, tá? Então, cada igreja vai ter sua interpretação, é até difícil de segurar, tá? Essa é uma grande dificuldade que muitas igrejas pentecostais têm passado, porque o número é tão grande de denominações a partir da igreja que já não se sabe o que de fato é. Por exemplo, se você está numa igreja pentecostal, elas podem ter práticas diferentes. Por exemplo, tem pentecostais clássicas que não aceitam girar, a pessoa falar em línguas e girar. Para eles isso não é do Espírito Santo, nas pentecostais mais clássicas. Então, girar é uma abominação. Mas, para algumas pentecostais, já sendo a Assembleia de Deus, é completamente comum o girar. Então, hoje está bem difícil de você saber o que é e o que não é. Quando você vai olhar algumas igrejas mais novas, por exemplo, o que são as igrejas mais novas? Eu estou chamando de igreja mais nova a de 2000 para cá. 2000, por exemplo, naquela meio que uma renovação carismática, quando surge ali, por exemplo, a Batista Lagoinha, a Batista Renovada, esse movimento ali com as músicas do David Keelan, Ana Paula Valadão com Diante do Trono, essa questão mais ali do tabernáculo de adoração, para quem é dessa época, onde os cultos começaram a ter um momento de louvor muito longo, então eram 10 músicas, 11 músicas, espontâneos no meio do culto. Quando começam a surgir essas igrejas, que são as igrejas que vão dar abertura para o que a gente chama de igreja mais church hoje, né? É uma continuação, que é um modelo da igreja americana chamado Vineyard, né? A Vineyard, ela vai ficar muito famosa nos anos 2000 aqui na nossa nação. E aí vai surgir movimentos como o Diante do Trono, Antônio Cirilo, David Keelan. Essa galera,
eles trazem uma concepção de dom americana da Vineyard. A Vineyard, ela é responsável, por exemplo, pelo surgimento da Bethel, ela é responsável pelo surgimento da Hillsong, ela é responsável pelo movimento chamado Jesus Culture, que não sei se tem ainda, mas eu tocava bastante música deles. São igrejas que ficaram conhecidas pelo nome da sua banda, né? Seu ministério de louvor. Eles trouxeram já mais uma ideia carismática de que a palavra de conhecimento e sabedoria, ela está voltada à revelação. E aquilo que eu falei para vocês, que é um nome até que eu não trouxe no último domingo, mas o nome chamado é caça ao tesouro, que eles chamam isso. Caça ao tesouro é você pedir para Deus para te revelar uma palavra de conhecimento e sabedoria de alguém desconhecido, que você não sabe o nome e não sabe nem o que está vestindo. Então você ora, Deus dá o nome, João, está vestindo a blusa tal, e ele vai te dar uma palavra de sabedoria sobre a vida dele. Esse movimento, hoje, quem é que representa esse movimento? Nós temos a Dunamis representando esse movimento, que a Dunamis é um movimento para-eclesiástico, então você tem escolas lá dentro que ensinam isso, que é uma igreja chamada Monte Sião, ou Monte Zion, né? São igrejas que defendem esse lado. São igrejas aí mais novas, que a maioria das igrejas mais churches e modernas, por exemplo, igrejas como a Igreja da Paz, que tem o modelo MDA, são igrejas que são adeptas e defendem esse modelo mais revelacional. Então, se você chegar numa Assembleia de Deus, necessariamente não significa que vai ter o mesmo pensamento dessas igrejas. É um pouco mais difícil de conseguir definir qual é o pensamento dessas igrejas. Vocês estão entendendo? Então, está muito relacionado entre um pensamento carismático e pentecostal. Vocês vão perceber, que eu vou ensinar para vocês depois, que ser carismático não é a mesma coisa que ser pentecostal. São coisas diferentes. Por exemplo, agora, na nossa época, o movimento carismático, ele está muito famoso. Ele está até mais forte que o movimento pentecostal. Tá bom? Quem são os principais adeptos do movimento carismático? Você tem ali o Luciano Subirá, você tem o Ângelo Basso, que é a escola, esqueci agora o nome da escola, Convergência, né? Tá muito famoso no YouTube, ele é carismático, apesar de ser teologicamente bem responsável, mas ele é carismático. Ele não se denomina pentecostal, mas carismático. Então, a gente tem várias vertentes acontecendo, tá, gente? Então, tá bem bagunçado hoje em dia. Por isso que cada igreja precisa ter um direcionamento, porque isso afeta a prática da igreja. Vocês estão entendendo? A forma que é ensinado vai ser a forma que nós vamos usar na igreja. Então, você já imaginou comigo? Se cada um tiver uma forma diferente de entender isso, como é que a gente vai dar conta da prática? Então, eu vendo algumas reportagens, assistindo algumas entrevistas, já tem uma ala mais pentecostal carismática que está tentando dar conta da prática, porque já está rolando uma divergência grande, e eles já estão preocupados com isso, porque eles perderam a mão disso. Então, um fala, eu creio nisso, o outro fala, eu creio nisso. Não, para mim é assim, mas Deus me disse assim. Mas Deus, quando vê, você tem uma igreja muito grande, e dentro dessa própria igreja você tem 4 visões diferentes, e isso é difícil de controlar. Sem se falar que o pentecostalismo está sofrendo algo que é os pentecostais reformados. Tá borbulhando lá dentro isso. Muitos pentecostais hoje são meio reformados, meio pentecostais, né? Para isso, o McAllister lançou até um livro agora, que há uns anos atrás, né? Que ele fala, é o cristão reformado. Não sei se alguém já leu aqui, mas é uma sistemáticazinha voltado a entender como é que tu pode ser um reformado e um pentecostal. Eu creio que isso seja impossível, mas lá no livro ele tenta trazer essa ideia, tá? Eu li um pouquinho, não li o livro todo, cheguei a ler o início, porque só na parte da salvação ali eu já percebi que não dava para conciliar, né? Talvez a abordagem mais para frente do dom relacionada ao dom ali. Então está bem bagunçado, por isso que é importante vocês terem uma compreensão sobre isso e decidirem qual vai ser a linha de vocês, correto? Pastor, se a linha que eu concordo não bater com a Fronas, eu sugiro que você procure uma igreja que concorde com a linha que você acredita, amém? Para que você não atrapalhe e os irmãos não te atrapalhem na prática do dom. Porque o dom, vocês vão perceber mais na frente, que ele tem que ser ensinado e tem que ser usado, correto? Como ele vai ser usado que é a questão. Uma igreja que não utiliza o dom é uma igreja que
visivelmente a gente não pode ver o Espírito de Deus fluir. Amém? A discussão aqui vai ser como é que eu uso, o que eu uso, existe algo que não usa ou usa tudo? Essa é a grande discussão. Mas até pessoas sensacionistas ou continuistas, porque o quadro é assim, tem o sensacionista, continuista, tem o pentecostal, aí estão colocando na área agora o neopentecostal e o carismático. Ainda tem alguns dizem que é o de terceira onda, mas o de terceira onda é o mesmo que o carismático, tá? Aí o Iago Martins trouxe uma nova nomenclatura, que ele que criou mesmo, não é famosa, devanescentista, mas eu não... Para mim, o devanescentista é a mesma coisa que o continuista, não tem, é um pouco mais tímido. Então tem todas essas linhas aí para a gente entender. Cada igreja tem uma abordagem, algumas igrejas é tudo misturado, cada um tem uma abordagem diferente, e isso vai impactar a vida da igreja de verdade. O que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é te mostrar como é que o dom funcionava na época, tá? Tem divergências aqui entre as linhas, algumas têm divergências, outras não têm divergência, tá? Então vou repetir de novo o que eu repeti no último domingo. O objetivo agora aqui é entender como o dom funcionava na época, tá? Em outro momento nós vamos conversar sobre a prática dele na nossa igreja. O que é, o que não é e como faz isso. Amém? Eu falei para vocês que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, conforme eu estava falando agora, para a gente não tem a ver com um dom revelacional. Não é algo espontâneo, como a revelação e a profecia que nós vamos falar em um outro momento. Já falei sobre profecia para vocês, vou fazer um resumão básico, vou falar sobre revelação. Para a gente, palavra de sabedoria e de conhecimento, baseado no livro de Corinto, tem a ver com o dom de ensino. Essa é a única lista que Paulo não cita o dom de ensino. Nas outras demais listas, esse dom é muito importante para ele. A gente fez uma investigação da forma que Paulo entende sabedoria e conhecimento no próprio livro, na própria carta, e ele deixa claro que ele está combatendo a falsa sabedoria e o falso conhecimento, e ele mostra que para ele sabedoria é Cristo, para ele conhecimento é cruz, é Cristo, tá? E aí, a definição que tem um grande debate entre os comentaristas, mas quando você vai ler os principais comentaristas, até pentecostais e até continuistas, toda vez que eu falar continuista, é aquele que acredita que todos os dons acontecem do jeito que acontecia na Bíblia, igualzinho acontece hoje. Até os comentaristas que são mais continuistas ou pentecostais, eles acreditam que também tem a ver com ensino e que não tem a ver com nada revelacional. Uma das teses, eu li lá em 1 Coríntios, capítulo 1, li o capítulo 2, e também, um pouco mais à frente, no capítulo 13 e 14, nós temos aqui, por exemplo, se você abrir comigo no 14, dá uma olhadinha em 1 Coríntios 14, rapidinho, só para a gente fechar esse resumo. Primeira Coríntios capítulo 14, só para a gente ler um texto. Todos acharam? Amém? Desde o 1 aqui, ó. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, em espíritos fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Vocês lembram que a gente falou uma coisa interessante sobre a importância do dom ser para edificação das pessoas? Seja qualquer tipo de dom, nós falamos que ele tem a ver com o espírito, ele tem a ver com o benefício para a igreja, o presente para a igreja, ele tem que ser visível. Eu falei para vocês também sobre a ideia de buscar os melhores dons, não no sentido de que a gente merece, mas no sentido de que a gente tem que querer usar, tem que ser um desejo no nosso coração de usar esses dons. Então, a gente passou por tudo isso. Na última pregação, eu dei a ênfase para mostrar para vocês que toda vez que Paulo fala sobre questões revelacionais, como profecia, como falar em línguas, ele fala sobre, por exemplo, revelação,
Toda vez que ele fala sobre essas questões de mistério, ele nunca relaciona ao ensino. Então, na cabeça de Paulo, eu mostrei para vocês que quando ele fala sobre ensino, ele fala de uma forma, quando ele fala de coisas revelacionais, ele fala de outra. Então, na guerra dos comentaristas, você vai ter ali a balança mais pesada para quem entende como ensino. Então, o que seria a palavra de sabedoria e conhecimento? Seria a capacidade de entender a palavra de Deus, o evangelho, correto? Entender isso e transmitir de uma forma adequada. Muito visto nos mestres, muito visto nos presbíteros, pode ser visto na vida de um membro da igreja que está ensinando o evangelho para alguém. Palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar isso à vida prática, muito usado no aconselhamento cristão, tá? Provavelmente você já usou isso em algum momento, tá? Eu acho muito interessante que a forma que eu vou dividir aqui agora, porque o Simon Kistemaker, ele divide os dons em 3 áreas dessa lista. Eu acredito que essas 3 divisões vão ajudar muito a gente a entender hoje. Olha como ele divide. Para ele, existem os dons pedagógicos, que são os dons que a gente ensina alguma coisa, que seria a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento. O que são esses dons? São os dons pedagógicos. Em outras listas, esses dons aparecem como mestre, como ensino, tá? Segunda ala de dons, nesse capítulo 12 de Coríntios, ele fala que tem os dons sobrenaturais, que no caso é a fé, curas e milagres, que é o que nós vamos aprender hoje. E uma terceira ala de dons são os dons comunicativos, que estão ali na área de revelação, discernimento. Ele fala profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Ele vai chamar isso de dons comunicativos. Então, na cabeça de vocês, nós podemos dividir assim: dons pedagógicos, dons sobrenaturais e dons comunicativos, tá? Nós já falamos sobre os dons pedagógicos, que é a sabedoria e conhecimento. Importante enfatizar, sabedoria e conhecimento está relacionado à palavra, ao aconselhamento, ao ensino. Toda vez que eu consigo entender os mistérios de Deus, o evangelho, consigo ensinar isso, toda vez que eu consigo aconselhar um irmão, na igreja primitiva esse dom era usado para isso. Falei para vocês também que essa interpretação surge a partir do contexto, porque não tem nenhuma prática desse dom, correto? Então as pessoas que usam caça ao tesouro, eu vou orar aqui, Deus vai me dar uma palavra de conhecimento agora, falar quem é o fulano que ele está passando. Não tem provas disso aqui no texto, tá bom? A palavra de sabedoria, eu vou falar exatamente o problema que ele está passando e como resolver o problema que ele tá passando. Então, a gente não tem provas disso. O que a gente tem provas é que Paulo relaciona sabedoria e conhecimento a Cristo, ao Evangelho, à pregação e ao ensino, que só pode vir pelo Espírito Santo. Não é mero intelectualismo, porque até o intelecto que nós temos só vem porque o Espírito Santo flui pela gente. Hoje, nós vamos falar sobre 3 dons específicos: fé, curas e milagres, tá bom? Tem divergência aqui? Não. São os 3 dons que nós não vamos encontrar divergências. A divergência é a prática hoje. Nós não vamos falar sobre isso ainda. Mas sobre o que significa esses dons, todos os comentaristas são unânimes, tá? Todos concordam da mesma forma. Aqui não tem divisão nenhuma, tá? Vamos lá em 1 Coríntios 12, versículo 9. Acharam aí? A outro, fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito. Amém? Então nós temos aqui, depois que ele fala sobre a palavra de conhecimento e sabedoria, ele fala: também Deus deu a outros o dom da fé, cura e milagres, tá? Vamos começar pelo dom da fé. O que significa esse dom da fé? Primeira coisa que você precisa entender, não é a fé salvífica, tá bom? Por que não é a fé salvífica? Porque todo mundo tem essa fé, aqueles que são regenerados. A confiança em Cristo para a justificação. Aqui, Paulo está falando sobre um outro tipo de fé. Por quê? Porque se você olhar no próprio texto, ele está dizendo bem aqui assim, versículo 9, a outro, não tem essa palavra a outro? É a palavra hétero,
que significa outro de um tipo diferente. Então ele acabou de falar, Deus deu o dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, e a outro deu o dom de fé. Então aqui ele está falando do dom prático para a igreja, tá bom? É a mesma ala da palavra de conhecimento e sabedoria, é o mesmo tipo de dom. Então está na ala dos dons de prática na igreja, não é aquela fé, confiança em Cristo, que ele perdoou nossos pecados, que ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Primeira coisa, o dom aqui da fé não tem a ver com a fé salvífica, tá? Então ela tem a ver com o quê? Refere-se a um dom especial, não a fé comum que justifica, mas a fé que opera poderosamente em situações extraordinárias. Olha só aqui para mim. A palavra fé, todos os comentaristas deixam claro, ela está ligada nesse texto à cura e a milagres. Tá bom? Nesse texto aqui, quando ele fala a outro deu o dom da fé, quando ele fala fé, essa palavrinha fé está ligada aos outros dois dons, tanto a cura como os milagres. O que é essa fé? É a famosa fé de mover montanhas. Já ouviram falar? É a famosa fé que acredita que Deus pode fazer algo extraordinário. Vocês estão entendendo? É aquela fé que faz alguém no meio do caos acreditar que tudo vai dar certo. É aquela fé que faz alguém orar por uma situação impossível. É essa fé. É esse dom da fé. Alguns gostam de fazer um comparativo, por exemplo, no Antigo Testamento. Vocês já viram, por exemplo, Daniel jogado na cova dos leões? Aí você acha que ele, pecador, ele é o super cara da fé. Tu acha que Deus não estava ajudando ele lá dentro? Então imagina você numa situação muito específica, muito tensa, de perigo, nada vai dar certo, é a pior situação possível e de repente você tem dentro de você uma vontade de acreditar que tudo vai dar certo, você tem um ânimo renovado a ponto de você ajudar até outras pessoas. É essa fé que nós estamos falando. É uma capacitação que Deus dá ao crente para que ele possa acreditar em coisas extraordinárias, milagrosas e coisas esperançosas para o futuro. Pode ser usado para oração por cura, para oração por milagres, pode ser usado também para ajudar um irmão que está cabisbaixo. Por exemplo, esse dom também, segundo os comentaristas, ele pode ser usado através de uma canção, onde você de repente está cabisbaixo, alguém canta uma canção, e você sente mais fé através daquela vitalidade do irmão, aquela fé, através de uma conversa, através de uma pregação, mas também através de uma oração, tá? Então, toda pessoa que na igreja primitiva orava por um milagre, toda pessoa na igreja primitiva que orava por uma cura, ela deveria estar com esse dom da fé. Amém? Então, é como se fosse uma ala que se interligasse, tá? Deixa eu ler alguma coisinha para vocês aqui, interessante, para vocês entenderem. É uma confiança sobrenatural no agir de Deus. Uma dotação do Espírito para edificar e fortalecer a igreja. Lembrando que o dom, ele sempre é voltado para o benefício de quem? Da igreja local. Então, de repente, você vê um irmão doente, eu vou lá orar por ele. E às vezes eu estou acreditando e confiando muito mais do que ele próprio. O que significa isso? Na igreja primitiva, esse irmão estaria com o dom da fé. E porque ele tem esse dom da fé, ele também poderia estar usando o dom dado por Deus de curar ou de milagres. Tá? Não tem tanta dificuldade nesse dom. Em resumo, esse dom é um acréscimo que Deus coloca em você, através do Espírito, para ter mais confiança e mais segurança nele. Vocês estão entendendo? É um acréscimo que nós recebemos, na fé que nós já temos, que confia em Cristo, que crê em Cristo, mas em situações adversas, essa fé vem e a gente tem uma esperança diferente para orar, para motivar nossos irmãos, para acreditar que Deus vai mover a fazer algo extraordinário. Amém? Bem simples. É isso que significa o dom da fé.
Tem algum exemplo que a gente possa mostrar esse dom da fé? Nós temos alguns exemplos, tá? No contexto da igreja primitiva, o dom da fé capacita o crente a agir com certeza inabalável em meio a crises, milagres e dificuldades. Vocês podem abrir comigo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, 2. A mesma palavrinha que eu tenho aqui para fé, a mesma palavrinha que está em Coríntios 13. 13, 2 diz assim. Eu vou ler desde o 1, é bem conhecido esse texto, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Vocês estão vendo? Esse mesmo dom, essa mesma palavrinha em grego que aparece em 1 Coríntios 12, também aparece em Coríntios 13, e Paulo denomina ela a fé que move montanhas. Jesus também já falou sobre essa fé para os apóstolos que naquele contexto eles eram discípulos, tá? Eu quero que vocês abram comigo, por favor, Tiago 5,15. Nós também temos essa outra palavrinha nesse texto em Tiago. Acharam aí? Tiago 5,15? Eu vou ler aqui desde o 14 com vocês, só para vocês entenderem de onde eu estou partindo. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele e unja com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Muito usado também por Tiago, na ideia de que um presbítero que vai orar por alguém, ele precisa pedir a Deus fé. Ele precisa ter fé para orar por alguém, ele precisa confiar extremamente em Deus, que Deus pode fazer algo. Por quê? Porque às vezes você pode se encontrar em situações extremamente adversas, e se você chega num contexto como esse, para ajudar o teu irmão, ele não confia em Deus e você não confia em Deus, o que vai acontecer? Nós temos um ambiente que não é propício. Então, a ideia desse dom de fé é aquele dom que vem sobre o crente toda vez que ele precisa de uma ajuda através do Espírito para ter uma confiança em algo extraordinário feito por Deus, para ter uma esperança no amanhã, seja para a sua vida ou para a vida do próximo, para a vida da comunidade cristã. Amém? Quantas vezes a gente pode encontrar momentos como esse? Por exemplo, tem um momento em Atos que Paulo está numa tempestade. Vocês sabem que Paulo já sofreu naufrágio várias vezes, né? E ele está numa tempestade e está todo mundo desesperado. Ele levanta no meio da tempestade e fala, calma, Deus vai nos guardar. Em sã consciência, um ser humano que tem seus medos, vocês acham que um ser humano é corajoso o suficiente para no meio de um... Gente, é um navio. Tu imagina um mar bravio, onda batendo, para alguém estar calmo? Não existe esse ser humano. Todo mundo vai sentir um medo. Você acha que o Davi diante do Golias, você acha que o Daniel na corda do leão, tu acha que aquilo é natural? Eu sou um cara muito bom, simplesmente eu tenho total confiança em Deus. Não. Isso é ajuda do Espírito Santo. Isso é um dom, é um presente dado por Deus para nos ajudar em momentos adversos. Quando você vai ler, por exemplo, você vai ver a lista de servos de Deus que passaram por grandes torturas, que sofreram. Vocês acham que a confiança que eles tiveram em Deus vem só deles? Não vem só deles. É óbvio que eles passaram pelo novo nascimento. É óbvio que eles confiam no Messias que viria ou que já veio, a depender da época. Mas isso não vem apenas do ser humano. Amém? Isso provém do próprio Espírito. Então, até a fé para salvar, a gente vem de Deus. A fé para a gente se manter firme em situações adversas vem de Deus. A fé para a gente animar o outro irmão, para poder ajudar ele em situações difíceis, para não esmorecer, até isso vem de Deus. Então, você pode parar para pensar assim, poxa, quantas vezes
eu estava extremamente acabado, desanimado, de repente, um irmão, alguém, algo veio e mudou o meu ânimo. Porque um cristão desanimado, ele não afeta só ele afeta todo mundo que está à volta dele, não é isso? Se você que tem um dom aqui, você passar por um momento de crise e se desanimar, você afeta todos aqueles irmãos que o teu dom poderia ajudar. Você afeta mesmo, então você afeta outras pessoas. Então, o que é esse dom da fé? Esse dom da fé é uma capacidade extraordinária de acreditar em coisas extraordinárias. É uma fé além da medida. Amém? Vocês podem abrir comigo em Atos 27? Já acharam? Olha o versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, estão 3 dias de tempestade, olha só. Lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Olha aqui, ó. Isso aqui é algo que não é tão fácil de falar, né? Olha, ninguém vai morrer, vai ser destruído o navio. Então isso aqui é uma fé muito fora do comum, tá, gente? Quando a gente vê essa cena, é muito parecido com esse dom da fé que Paulo está descrevendo aqui na lista de Corinto. 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, e preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe vida de todos os que deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Vocês viram a palavra creio em Deus? Então, apesar de ele ter tido uma visão de que, uma revelação de que o milagre aconteceria, ele precisa ter o que nisso? Fé, que isso vai acontecer. Por isso que eu estou falando para vocês que, no contexto de Paulo, Paulo amarra essa fé ao dom de cura e ao dom de milagres, tá bom? Mostrando que para que você use esse dom, tanto de cura como de milagre, você precisa ter uma fé fora do comum, tá? Aí surge a pergunta, então, poxa, então o que é a cura e o que é o milagre? Aí tem uma diferença bem interessante entre cura e milagre.
tá bom? A cura é relacionado sempre a uma doença física, tá bom? Câncer, algum problema no pulmão, algum problema físico, algum órgão, alguma parte do corpo, tá? A cura sempre é relacionada a isso. O milagre é diferente. O milagre sempre é relacionado biblicamente quando Deus muda a lei da natureza. Elias orou e parou de chover. O que é isso? Milagre. Moisés abriu o mar vermelho, quando botou o cajado, o que é isso? Milagre. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença de milagre e de cura. Por exemplo, quando você vê Jesus acalmando a tempestade, o que é isso? Um milagre. Quando você vê o apóstolo Paulo falou, olha, o navio vai ser destruído, mas nós não vamos morrer, e se você ler depois o capítulo todo, aconteceu isso, eles não morreram. O que se chama isso? Milagre, tá bom? Então, toda vez que Deus faz uma cura, ele vai mexer em algo, uma doença física. Toda vez que ele faz um milagre, ele está mudando a lei da natureza. Também o milagre está relacionado a exorcismo, a questão de expulsar demônios, tá bom? Toda vez que você vê Cristo expulsando um demônio, os apóstolos expulsando um demônio, isso é relacionado ao milagre, biblicamente falando, tá? Ambos os dons necessitam de uma fé extraordinária. Porque você precisa crer que Deus vai fazer algo que é o quê? Impossível. Principalmente naquela época, várias doenças eram impossíveis. O cara era coxo, não andava, levanta e anda. O cara era cego, você pode ver. A pessoa estava possessa de demônios. Outra coisa bem interessante, por exemplo, a pessoa estava morta, vai ressuscitar. Vocês estão entendendo? Então, para que você visse isso acontecer, a pessoa que estava sendo usada pelo Espírito para fazer isso, ela precisa ter o quê? Uma fé diferente. Não uma fé comum, é uma fé diferente, é uma dose, uma medida diferente, que é o que Cristo fala sobre o mover as montanhas. É o que Paulo fala sobre o mover as montanhas. Agora a gente tem uma questão bem particular nos dons, no dom de cura, tá? Também não há divergência sobre isso. Mas pouco se fala sobre isso aqui, ó. Achei bem interessante. Porque se você for lá em 1 Coríntios 12, volta lá. Nós temos uma coisa interessante. Acharam aí? O versículo 9 diz assim, ó. A outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, está no plural. Não está dom de cura, está dons de cura, tá? Isso aqui é pouco falado, até nas igrejas pentecostais, mas é unânime com todos os comentaristas bíblicos. Não está à toa no plural. O correto seria falar assim, dom de cura. Mas a pergunta que fica é, por que está dons de cura? É o único momento que está no plural. Quando a gente vai olhar para essa palavrinha, tá? Principalmente em grego, a gente tem uma expressão no plural que significa o quê? Que para cada doença específica, eu tenho um dom. O que significa isso? Significa que o dom de cura não tem um dono, como se fala hoje em dia. Olha, o meu dom é de cura. Eu tenho o dom de cura. Como se ele fosse teu. Você faz um culto, cruzada de milagres e curas. E o cara diz que ele tem um dom de cura. Aqui, quando você vai olhar para a gramática em grego, está deixando claro que ele coloca no plural, mostrando que para cada tipo de cura requer um dom diferente. O que significa isso, a gente tentando interpretar biblicamente? Significa que, conforme Deus quer curar alguém, ele capacita você para curar aquela doença específica. Por exemplo, eu estou diante de um irmão que está paralítico. Deus vai me capacitar para curar aquela doença específica. Não significa que ele está me dando a capacidade de curar o que eu quiser. Estão entendendo? Isso é muito importante enfatizar,
Porque todos os autores, até sensacionista e continuista, concordam nesse ponto. A ênfase no plural mostra que esse dom, ele se aplica conforme o momento específico. Então, por exemplo, você vai perceber que os próprios apóstolos, eles atuam em doenças específicas. Você não vê eles fazendo tudo. Você vê eles atuando em doenças específicas. Você vai ter uma coisa bem interessante também, que a gente vai conversar um pouco depois, que já na época de Paulo, existem algumas dificuldades para usar o dom de cura, por exemplo. Você vai ter Paulo não recebendo o não de Deus, você vai ver Timóteo doente, você vai ver Paulo dizendo que não conseguiu curar Epáfras. Então você tem algumas situações já ali na igreja de segundo século, que esse dom de cura, ele já não está tão ativo como na época dos apóstolos. Mas quando a gente olha para o plural, o que significa gramaticalmente isso? Dons de cura significa que para cada doença específica, Deus capacita o cristão para atuar naquela doença específica. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante enfatizar, porque a gente não pode rasgar gramática aqui. Vocês estão entendendo? Nessa única lista aqui, é o único momento que o dom aparece no plural. Então, isso é muito importante enfatizar. Deixa eu ler para vocês o que os comentaristas dizem aqui, tá? Curas no plural, sugerindo variedades de dons para diferentes enfermidades e necessidades. O plural indica que há vários tipos de cura e formas de manifestações. Cada cura requer uma manifestação específica do Espírito, concedida para um caso particular. Um exemplo está em Atos 3:6. Pedro recebe o dom para curar o coxo. O dom não é uma habilidade estática ou possessão permanente do ministro, mas um poder temporário concedido para a edificação da igreja. Logo, nenhum ser humano pode falar, o dom é meu. Vocês estão entendendo? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ler um autor sensacionista. Aponta que a oração em fé é chave para as curas e que os apóstolos e diáconos também operavam esses dons, segundo ele, de forma específica, devido ao plural que se encontra no texto. Vou ler agora o mais continuista, é o Stanley Orton. Destaca que o Espírito Santo concede dons para curar de formas diversas e que o dom é operado por pessoas segundo a vontade divina, conforme cada situação. Os dons de cura eram sinais de poder de Deus para edificar a igreja nascente e atrair novos convertidos. Confirmava a mensagem apostólica num ambiente pluralista e muitas vezes hostil, tá? Então, eu preciso que nessa noite aqui vocês tenham isso muito bem definido na cabeça de vocês, tá? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, nós temos dons pedagógicos, tá? Relacionado ao ensino da palavra e ao aconselhamento bíblico. Sempre vindo do conhecimento do Evangelho, do conhecimento de Cristo. Nós temos agora os dons extraordinários, dons sobrenaturais, tá? São dons aqui de fé, que é quando eu tenho um acréscimo em momentos específicos de caos, de dificuldade, de dor, de doença, para que eu possa crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Esse dom da fé está ligado ao dom de cura e ao dom de milagre, que são coisas extraordinárias e impossíveis de acontecer. Vocês estão me entendendo? Que mexem na genética humana e mexem nas leis da natureza. Vocês estão entendendo? Cura relacionado à doença específica. Aqui em Corinto nós temos dons de cura, mostrando que para cada tipo de doença Deus capacita conforme Ele quer na hora necessária. Então ninguém pode dizer o dom é meu, tá? Ninguém pode dizer isso.
Ninguém pode atrelar para si, eu vou curar a hora que eu quiser. Isso não acontece dessa forma. Número 2, o que são os milagres? Milagres é toda vez que Deus muda a lei da natureza para que algo aconteça. Amém? Acalma uma tempestade, abre o mar vermelho, faz, por exemplo, leões não comerem um ser humano, jovens dentro de uma fornalha não serem queimados. Não tem essas situações que a gente vê ao longo da história na Bíblia? Tudo isso são milagres, tá? Todas as vezes que Paulo deveria estar morto e não morreu, todas as vezes que os apóstolos foram espancados, mas não aconteceu nada de mais grave, é um milagre, é fé, e está envolvendo cura. Então, esses dons extraordinários, nessa ala, como o Simon gosta de dividir, eles são unânimes quanto ao que significam, tá bom? A discussão vai ser, como é que a gente usa hoje? É igual usava antes? Faz igualzinho hoje? Então, a gente vai ter uma conversa depois sobre isso. Deixa eu ler algo sobre os milagres. Por exemplo, os milagres envolvem intervenções divinas espetaculares, como o controle da natureza, ressurreição de mortos, libertações espirituais. Servem para confirmar a autoridade dos apóstolos e o poder do evangelho. Um dos distintivos dos apóstolos eram sinais e maravilhas, que são esses atos milagrosos. Para que um apóstolo fosse um apóstolo, ele precisava fazer milagres e operar esses sinais e maravilhas, que eram coisas milagrosas acontecendo, para que eles pudessem, de fato, mostrar para aquela comunidade que eles eram de Deus e discípulos de Jesus Cristo. Vou mostrar um milagre para vocês bem interessante aqui. Vocês podem abrir comigo em Atos 12? Vocês vão ver que está envolvido aqui tanto a fé, como após essa fé, que é um dom, vem um milagre. Acharam? Olha o versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Paulo durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou da cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Só um detalhe aqui sobre o vista-se, tá? Ele estava nu, tá bom? Provavelmente ele estava de cabeça para baixo, algemado nu. Então, ele tirou as algemas e colocou a roupa, tá? E Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, uma espécie de um sonho, né? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Só que é um milagre. O cara saiu da prisão e o anjo ajudou ele. Vocês estão entendendo a diferença? Isso aqui é um milagre, tá? Diferente de cura. Então é bem interessante vocês terem essa diferenciação, tá? Senhor, faz um milagre. A pessoa fala, Senhor, faz um milagre. O Senhor faz uma cura. Tem situações diferentes, tá? Tem diferença. Por que é importante entender isso? A importância de entender isso é entender como é que esse dom atuava na igreja primitiva. Principalmente pelo contexto que se encontra essa igreja. Muita perseguição, pessoas sendo presas. A perseguição não era só dos de fora, a perseguição era do próprio povo. Bem diferente da realidade que nós temos hoje aqui agora. Né? Olha as situações que eles passavam, olha as situações que Paulo passava. Então, era muito comum você ver milagres acontecerem para que a pregação do evangelho pudesse continuar. Amém? É muito importante ter isso. Então, finalizando aqui, fazendo resumão. Qual a conclusão que nós chegamos? Fé é uma medida a mais para acreditar que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Cura é toda vez que Deus, de forma específica, atua em uma doença para curá-la. Tá? Lembrando que nós temos aqui uma palavra no plural, mostrando que para cada doença específica, Deus capacita na igreja primitiva alguém para efetuar aquela cura. Tá? Não existe o cara do dom da cura, né? Não existe essa expressão como existe hoje, tá bom? Milagres é toda vez que Deus mexe na lei da natureza. Deus faz algo que normalmente não aconteceria. Abrir o mar vermelho, parar de chover, tirar alguém de uma prisão, salvar alguém do naufrágio. Toda vez que ele permite acalmar uma tempestade, nós temos biblicamente um milagre. Isso era muito comum na igreja primitiva? Muito comum na igreja primitiva. Amém? Amém. Nós temos algumas outras palavras, nós temos ainda discernimento de espírito, nós temos também profecia, nós temos revelação, nós temos dom de línguas, que vai ser para o próximo domingo. Amém? Lembrando que profecia a gente vai fazer só um resumo básico, mas revelação, profecia, revelação, dom de línguas, discernimento de espírito, a gente vai ter algumas divergências. Por exemplo, discernimento de espírito não tem divergência, tá? Revelação não tem divergência. Profecia, nós temos uma pequena divergência, tá? Dom de línguas, nós também temos uma pequena divergência, tá bom? Que a gente vai falar sobre todas elas. Mas é muito importante que no grupo de estudos vocês conversem sobre o significado desses dons, relembrem conhecimento, sabedoria, mas a preocupação não é ainda conversar sobre como ele funciona hoje. Amém? É entender como ele funcionava na época. Vocês vão perceber que no material do grupo de estudos eu vou colocar algumas referências bíblicas práticas para vocês perceberem como é que o dom atua na prática, para que vocês possam ler juntos, tá bom? Para vocês entenderem, igual eu li aqui, situações que pessoas usam essa fé de uma forma mais sobrenatural, situações de cura naquela época, situações de milagres daquela época, amém? Para que vocês possam ver e entender biblicamente como é que isso funcionava, tá bom? Mas é muito importante ressaltar para vocês aqui que o dom, apesar de ter muita divergência, a maior preocupação sobre os dons não existe um homem que possa usar o dom para mercado. Não existe, tá? É muito importante enfatizar isso. É inadmissível alguém falar, hoje terá uma cruzada de milagres. Aí você pode me falar assim, isso é fé. Não, isso não é fé. Isso é comércio. É inadmissível alguém falar, hoje é dia de libertação e marcar a data para que isso aconteça.
Hoje é dia de cura e marcar a data para que isso aconteça. Isso não existe. Isso não é uma prática da igreja primitiva. Você não vai encontrar a igreja primitiva marcando data para fazer certas coisas. Isso fazia parte da vida deles, do contexto espontâneo da vida deles. Vamos supor que a gente é uma igreja na época primitiva. Isso acontecia de forma o quê? Espontânea. O irmão está doente. Vamos orar. O irmão, aconteceu alguém na rua que está possesso de demônio. Isso era parte da vida deles. Estamos passando por uma situação adversa, precisamos de um milagre. Não são coisas programadas. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado, porque aquilo que eu falo para vocês, você acreditando que os dons acontecem igualzinho antigamente acontecem hoje, a gente tem um parêntese aí. Fazer campanha, divulgar na internet, tal dia que vai acontecer tal coisa. Isso não é algo bíblico. Não existe isso. O dom não é feito para isso. O dom não é feito para holofote. Nunca. Isso não é marcado. Você pode falar para mim assim, mas os apóstolos, eles não usavam isso como um sinal para mostrar que Cristo era de fato Filho de Deus? Sim. Mas o objetivo desses homens sempre foi pregar o Evangelho. E quando eles estavam pregando o Evangelho, o ambiente que eles estavam inseridos, aonde eles estavam andando, aconteciam situações que eles colocavam em prática o que era necessário colocar. Bem diferente de hoje em dia, onde você marca uma data, você faz um evento, você anuncia na internet, você chama todo mundo e você fala especificamente que Deus vai te curar sem pregar o Evangelho. Sempre oferecendo algo para o interesse da pessoa. É bem diferente do contexto da igreja primitiva. Por isso que o debate não adianta você falar que acredita. Não adianta você falar que é desse jeito, se você não der conta da prática bíblica. Vocês estão entendendo? Essa vai ser a nossa grande missão. Quando a gente entrar no debate em si, como é que a gente vai atuar nesses dons aqui na igreja? O que de fato é para ser usado, o que de fato não é para ser usado. Vocês estão entendendo? Porque isso é muito sério. O dom é para o benefício da igreja local. O dom é para ajudar os irmãos. O dom é para isso. O dom não é para a gente ser uma igreja mais importante do que as outras, melhor do que as outras. Vai lá porque na minha igreja acontece tal coisa. Não é para ganância, não é para soberba, não é para altivez. Pelo contrário, o dom é dado pelo Espírito Santo para que a igreja possa se manter viva e unida. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, conforme a gente for prosseguindo nos próximos dons, eu quero que vocês tenham no coração de vocês ainda. Eu quero entender como era na igreja primitiva. Depois nós vamos conversar sobre como ele se aplica à nossa congregação. Amém? E é sobre isso que eu quero que vocês conversem no grupo de estudos. De fato, olhar as histórias bíblicas, ver como é que acontecia, entendeu? Olha como acontecia, olha a situação que Paulo passou, olha essa cura aqui, olha como é que funcionava. Vocês estão entendendo? Com uma ênfase muito importante ali, em áreas que as pessoas não olham muito. Por exemplo, fé não é salvífica, dons de cura no plural, tá? E dom de revelação, e dom de milagre, aonde? Mexendo na natureza, nas leis da natureza. Amém? Vamos ficar de pé?